E o que nós transmitimos para as pessoas é simplesmente ferida. Ferida. Em 98, começou Diante do Trono. Nesse meio tempo, me envolvi com muitos grupos de louvor, de música, grupos de louvor lá na igreja da Lagoinha. Em 98, Diante do Trono começou. E Deus começou a trabalhar no meu coração. No ano seguinte, né, a gravação do primeiro CD do Diante do Trono. Teve uma pastora, né, que veio, uma pessoa que veio, e que Deus usou tremendamente para ver como é que eu estava. Estávamos numa reunião, reunidos na casa de uma pessoa, antes da outra gravação, da gravação do Exaltado, que foi o segundo CD do Diante do Trono. Estávamos ali. E é engraçado como a gente não fica escondido muito tempo, né? Como as nossas feridas estão claras diante de Deus. A nossa história de vida está muito clara diante de Deus. Deus nos vê. Deus não se impressiona com dons. Deus não se impressiona com talentos. Deus não se impressiona com aquilo que impressiona os homens. Deus é Deus. E a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há dúvida e nem sombra de variação. Tudo vem dele. Tudo vem dele. E ele já tem os melhores. Quem somos eu e você para disputar com um daqueles anjos que cantam diante dele? Ai de nós. Né? Eles são os melhores. Porque Deus, ele é o criador de todas as coisas, o doador de todas as coisas. E o Senhor começou a usar aquela pessoa na minha vida. E ela me chama e falou, olha, o Senhor te vê. Deus te vê. Ele vê você como você é. Ele vê você no buraco que você está. No buraco de depressão que você está. No buraco de tristeza que você está. Deus vê você. Eu era uma pessoa que não conseguia olhar nos olhos de alguém. Porque os olhos das pessoas me doíam a alma. Me doíam. Tinha vergonha de mim mesma. E naquela hora, foi como se eu voltasse a respirar. Nós começamos a orar. Começamos a orar e a clamar ao Senhor. E eu comecei a abrir o meu coração. Deus, me tira desse lugar. Deus, me tira desse lugar de autocomiseração. Deus, me tira desse lugar. Me arranca essa ferida na alma que está me corroendo por dentro. Essa ferida aberta. E Deus começou a trabalhar no meu coração de uma forma tremenda a partir daquele dia. E uma coisa que aconteceu comigo foi que o Senhor me ensinou o caminho da presença dEle. Deus arrancou o vício. Sabe aquele vício que a gente tem? Né? A gente se vicia em algo para compensar outra coisa que a gente não tem. Deus arrancou o vício que eu tinha pela música, pela performance musical. Né? Primeira coisa que eu fazia depois que eu cantava, eu lembro até de um festival que eu participei, lá na Getsemane. Todo ano tem um festival na Getsemane de música. E eu lembro que eu participei desse festival. E eu lembro que todas as vezes que eu cantava, eu perguntava para alguém, e aí, desafinei muito? Sabe aquela neura? Aquela neura que você se importa extremamente com a sua performance. Performance. Aliás, os dias de hoje estão cheios de performance. E eu tenho entendido que é muito fácil subir numa plataforma e ter palavreado bom, ter uma pregação decorada, até o tom de voz é decorado.
né? Tá nas TVs, tá em todo lugar para a gente ver. E muitas vezes pessoas simplesmente fazem uma verdadeira performance em cima da plataforma. Performance até de unção, né? Performance de unção. Mas o que Deus quer da gente não é uma performance de algo. Deus quer que a gente tenha uma identidade. E identidade a gente alcança na presença de Deus. Identidade a gente adquire na presença de Deus. E o Senhor me arrancou desse ciclo vicioso em que eu andava. E me viciou na presença dEle de uma forma tremenda. A ponto de chegar em dias em que eu não conseguia cantar absolutamente nada. E eu me lembro dos dias em que às vezes eu passava um culto inteiro em frangalhos debaixo das cadeiras da igreja, né? Ou lá na frente mesmo, coberta de lágrimas, sem conseguir cantar um A no microfone. Porque a presença de Deus é um negócio tão tremendo que quando ela vem a gente não dá conta. A gente não precisa fazer absolutamente nada. A gente não precisa forçar absolutamente nada. A gente não precisa fingir absolutamente nada. Não precisa ter performance. Porque quando a presença de Deus vem, ela vem. Ela atrai as pessoas a si. Quando a presença de Deus vem, ela toca o coração das pessoas. O ambiente muda. Não precisa usar frase de efeito. Não precisa alterar o tom da voz. Porque quando a presença de Deus vem, Ele se encarrega de fazer aquilo que eu e você não somos capazes de fazer. A performance pode gerar emoção no coração das pessoas. A performance, uma boa mensagem com uma boa teologia, início, meio e fim, pode impressionar os teólogos, né? Pode atrair as multidões. Quanto mais se grita, mais o povo grita junto. É verdade. Né? Glória a Deus! Todo mundo vai gritar atrás. Mas vida, identidade de verdade, é na presença de Deus. E essa é no lugar secreto. Onde os holofotes não vão, não. Não vão. Não vão. E eu estou dizendo isso hoje porque a gente está vivendo dias em que muita gente pensa que é suficiente fazer performance, que é suficiente falar frases de efeito, que é suficiente imitar quem tem unção. Mas eu quero te dizer que Deus tem algo específico para você. Deus tem um lugar específico para você. E esse lugar é a presença dEle. Ministério não começa com gravação de CD. Eu tenho ouvido muito isso ultimamente, tenho estado muito preocupada com isso. Meu marido trabalha com gravação. E às vezes chegam algumas pessoas e falam, olha, eu quero gravar um CD e começar a ministrar, começar um ministério. Eu digo, mas espera aí. Você não está exercendo o ministério, você não está servindo na sua igreja? Não, mas sabe, começar um ministério, sabe? Começar a viajar. Ah, entendi. Existe um grande mercado hoje na música cristã. Música cristã se tornou um grande mercadão. Mercadão gospel. Quem dá mais?
Quem se vende mais? Quem faz mais sucesso? Quem vai em mais eventos? É um grande mercado. E nós precisamos decidir a quem nós vamos servir. Se vamos servir ao Rei dos Reis, inabalável, Senhor dos Senhores, Jesus. Ou se vamos servir às expectativas dos homens, do mercadão. Eu me lembro que estando ali, naquela posição de receber do Senhor, Deus começou a fazer com que certas coisas acontecessem naturalmente, sem que a gente precisasse forçar. E foi mais ou menos 2001. A Ana e o Sérgio, que eram meus líderes na época, foram lá em casa. Eu tremi de medo. Falei, o que está acontecendo? Foram lá em casa. E foi uma das épocas assim mais tremendas de receber do Senhor, de fome e sede nos nossos corações. Horas na presença do Senhor, horas no lugar secreto. E de repente chega a Ana e o Sérgio lá em casa, eles falaram com a gente, Nívia, eu sei que a gente sabe que você tem músicas. E a gente quer divulgar essas canções através de CD. E naturalmente, as pessoas começaram a nos convidar para ir nas igrejas. Não precisou fazer nada, sabe? O popular me convida para ir na sua igreja. Não precisou. E não precisa. Porque quando Deus promove você, Deus promove você. Deus faz. Deus se encarrega. Porque o marketing que os homens fazem, ele pode durar por um tempo. Mas você não vai dar conta de sustentar ele por muito tempo, não. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em vão. Se Deus não fizer, se Deus não te levar, se Deus não te colocar no lugar que Ele quer te colocar, não espere que você na sua força vá conseguir. Ministério não é sucesso. Ministério não é sucesso aos olhos dos homens. Tem muitas pessoas que olham para ministérios que estão aí hoje e pensam, olha como o ministério tal é abençoado. E a medida de bênção dos nossos dias é se vendeu muito CD, se está no topo da onda, da crista, se as músicas são tocadas no rádio, né? Se está atraindo muita gente. Muitas vezes esse é o parâmetro. Esse é o parâmetro. Aliás, esse é o mesmo parâmetro do mundo. Porque sucesso para Deus é sinônimo de renúncia. Quanto mais nós renunciamos, quanto mais nós negamos a nós mesmos, quanto mais dizemos não à nossa própria maneira de pensar, mais o Senhor Jesus vai se mostrando em nós. Importa que Ele cresça e que nós diminuamos. E é tempo que a gente passe por uma mudança de mentalidade nos nossos dias. Temos vivido dias de extremo mundanismo no meio cristão, no meio da música cristã, no meio dos pregadores. Gente, a gente tem ouvido coisas que eu não ouso dizer para vocês. A gente tem ouvido coisas sobre a conduta de pessoas que eu não ouso dizer para vocês. De tão graves, de tão terríveis. Coisas que muitas vezes são feitas. E as pessoas não se envergonham diante do Senhor. Falta de temor de Deus.
falta de temor de Deus. Pessoas usando a igreja, usando o nome de Jesus, usando a unção, entre aspas, né? A aparência de unção, manipulando pessoas. Pessoas sem uma identidade em Deus. Pessoas que absolutamente não têm comunhão com o Espírito Santo. E que usam o nome de Jesus. Usam dons. Brincam. Mas é tempo de mudarmos a nossa mentalidade. Mudarmos a mentalidade dos nossos dias. Arrancarmos da nossa cabeça essa mentalidade mundo. De que ter sucesso, de que ser bem sucedido num ministério é estar no topo da onda. Olha, quero te dizer uma coisa. O momento onde mais houve vergonha foi o momento da cruz. Mas foi o momento onde mais se teve vitória. Humanamente falando, não tinha sucesso nenhum na cruz. A cruz foi algo totalmente impopular. A cruz foi uma vergonha absoluta. A cruz foi uma imagem absolutamente horrenda, feia, terrível. O povo de Israel esperava um rei político, esperavam alguém que viesse para chacoalhar o Império Romano, arrancá-los da opressão, esperavam alguém grandioso, mas quem veio foi um rei humilde, um rei que se assentou com o pobre necessitado, um rei que parou para conversar com mulheres, um rei, um homem simples, gente que andou com gente, que lavou os pés daqueles caras que traíram ele. Esse foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não tinha aparência. A Bíblia diz sobre ele, em Isaías, olhávamos para ele, não víamos nele beleza alguma. É tempo de deixarmos de ser levados por aparências. É tempo de deixarmos de ser levados por aparência. E começarmos a ser levados pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui cujo coração queima por servir ao Senhor. Queima por estar na presença do Senhor, por fazer algo dirigido pelo Senhor. Quero te dizer, deixe Deus fazer com você aquilo que Ele quiser fazer. Nós nunca precisamos nos convidar para ir a lugares. A gente nunca precisou disso. Eu não falo isso com orgulho no meu coração, não. Eu falo isso como um testemunho de alguém que não forçou a barra, sabe? Tudo que a gente viveu até hoje, gente. Foi o Senhor que fez, foi o Senhor quem nos deu. Foi Deus que fez. Deus fez acontecer. Deus colocou pessoas. O Senhor que fez. E é tempo de mudarmos a nossa visão a respeito de ministério. Ministério não tem a ver com muito do que a gente vê por aí hoje. Ministério tem a ver com serviço. Ministério tem a ver com amor. Ministério tem a ver com fazer o que Jesus faria. Ministério tem a ver com isso. Ministério tem a ver com entronizar Jesus. Ministério tem a ver com importa que Ele cresça e eu diminua. Não importa, sabe, importa que Ele seja exaltado, ainda que eu sofra o dano, eu vou sofrer o dano por amor ao Senhor. Ainda que eu esteja certo, eu abro mão do meu direito para não escandalizar o meu irmão. Ministério tem a ver com isso. Ministério está ligado ao cabeça, e o cabeça é puro amor.
ministério tem a ver com isso. Qualquer outra coisa, a gente não sabe nem do que chamar. Mas em nome de Jesus, não comece coisas com expectativa errada, com expectativa de ser visto, de ser ouvido. Não comece coisas com a expectativa de ser convidado. Né? Jesus falou, a palavra do Senhor nos diz, né? Quando você chegar nas assembleias, não vai lá procurar o primeiro lugar, não. Vai para o último. Né? Que se alguém te chamar, você se assenta no primeiro lugar. A minha mãe me ensinava isso quando eu era pequena. Menina, dá com a carta de menos, menina. A mãe falava assim. Né? Menos. Só vai se te chamar. Se não te chamar, não vai não. Deixa Deus te promover. Deixa Deus fazer. Através de você. O nosso papel como igreja, como ministros do Senhor, na casa de Deus, é o de apontar para Jesus. Ainda que a nossa cabeça saia rolando depois. João Batista é um desses caras que nós precisamos olhar para a vida dele. É alguém que entendeu o seu lugar, conheceu o seu lugar em Deus, e o seu lugar em Deus o bastou, foi o suficiente para ele. Fala para quem está do seu lado isso. O seu lugar em Deus, o seu secreto em Deus, precisa ser o seu lugar de satisfação. Plataforma. Muitas vezes a plataforma, muitos querem ter plataforma, atenção e reconhecimento das pessoas, sem ter lugar secreto, seu lugar em Deus. A sua satisfação precisa estar na presença do Senhor. A sua satisfação precisa estar em estar na presença do Senhor. Ainda que os seus dons sejam arrancados, ainda que você não possa mais falar sequer, existe um lugar em Deus para você. Existe um lugar em Deus para mim, ainda que os meus dons sejam arrancados, ainda que eu não possa fazer mais nada do que eu faço. Existe um lugar em Deus para mim, e é por causa deste lugar que eu caminho em alegria cada dia. Esse é o meu real ministério, é estar diante da presença do Senhor, é pertencer a Ele, é pertencer a Jesus. Esse é o seu ministério, esse é o seu serviço. Tudo mais é consequência do pertencer ao Senhor, do estar em Deus. Em nome de Jesus, queria que você ficasse de pé no seu lugar. Peça o Espírito Santo para sondar o seu coração. Sondar as suas motivações, os seus olhos. Quem sabe a sua visão de ministério está completamente distorcida pela expectativa do mundo, pela expectativa das pessoas a seu respeito. Quem sabe a sua visão de ministério está seguindo a mesma visão que o mundo tem, de querer ser visto, de querer ser promovido a todo custo.
Mas peça ao Espírito Santo para mudar a sua visão hoje. Peça ao Espírito Santo de Deus para trocar os seus olhos, trocar o seu coração. Não existe ministério sem o cabeça, Jesus, porque o ministério é dele. Nos cabe dar seguimento ao ministério de Jesus, fazendo o que ele faria. É o que nos cabe. Fazer o que Jesus faria. Não nos cabe promover o nosso nome. Nosso nome não vale nada. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Importa que o nome do Senhor seja exaltado. Importa que Jesus seja exaltado. Importa que pessoas venham ao conhecimento dele. Importa que pessoas venham ao conhecimento do Pai Celeste. Importa que pessoas sejam arrancadas do inferno, das mãos de Satanás, das opressões. Talvez tenha feridas dentro de você, questões que você tem transferido para o seu ministério, para o seu serviço. Expectativas que devem ser depositadas em Deus e que você tem transferido para aquilo que você tem feito. Como se o que você tem feito fosse te preencher. Não vai. Você só vai ser preenchido na presença do Senhor, na presença do Senhor, caminhando com o Senhor, sendo tocado pelo Senhor, sendo cheio da presença dEle, se colocando debaixo da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vejo pessoas aqui hoje que precisam fazer uma limpa no seu coração. Igual a gente faz limpa em guarda-roupa. Cheio de roupa velha, trapo sujo. Sabe? Coisa que você guarda, papelzinho, sabe? Aquele guarda-roupa, aquela gaveta cheia de bagulho. Tem gente aqui hoje com o coração igual. Tem que fazer uma limpa no coração. Fazer uma limpa nos sentimentos. Coisas que você guarda, ressentimento que você guarda, de relacionamento velho que já acabou. Está na hora de jogar fora, sabe? Abrir a porta, deixar o Espírito Santo mexer nisso de uma vez por todas. Deixa Deus te tocar. Deixa o Espírito Santo de Deus agir, limpar os seus sentimentos, mudar as suas motivações. Deixa Deus levantar uma geração nova de gente curada. Deus quer colocar gente na plataforma, mas gente curada, gente sarada. Gente sarada, gente que não quer roubar a atenção das pessoas para si. Gente que não queira aparecer. Oh, deixa o Espírito Santo te arrancar disso. Em nome de Jesus.